Vamos lá. Vamos começando mais um Encontros com o Futuro. Hoje a gente vai receber o Bruno Serapião, colega nosso da turma de 95. Ele é diretor executivo da Ativos desde maio de 2023, com uma trajetória consolidada em liderança e gestão empresarial. Antes disso, esteve à frente da Eurochem e da Hidrovias do Brasil, onde também atuou como chairperson do conselho. Além disso, compõe o conselho de administração de diversas empresas. Bruno é engenheiro mecânico formado pelo ITA em 95, possui especialização em pesquisa operacional pela UFRJ, MBA pelo INSEAD e doutorado em administração de empresas pela Universidade de Bordeaux. Com ampla experiência em logística, infraestrutura e gestão estratégica, ele se destaca como um dos principais líderes do setor, atuando ativamente na transformação e inovação do mercado. Bruno, te passo a palavra, então, para você iniciar a sua apresentação. Antes disso, você vai ter que subir essa apresentação. Vamos lá? Não, obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Eu acho que é sempre um orgulho aqui estar falando com os nossos colegas itanos. Tem vários aqui que, na nossa trajetória, tanto acadêmica como profissional, passaram por mim. Estou vendo aqui o Gilson, estou vendo aqui o Flamínio. E são pessoas que assim, sempre nos marcaram, né? E a gente tem que sempre ter grato a isso. E eu acho que hoje eu tenho uma missão muito bacana, que é liderar hoje a maior empresa global de biocombustíveis que não é ligada a uma distribuição, né? A Raízen super grande, que tem uma operação de distribuição junto. E acho que a Raíssa vai me ajudar aqui em colocando a apresentação, para a gente poder eu estar aqui também conversando com vocês me vendo. Né? Perfeito. Muito então, bom. Acho que o nosso objetivo na Ativos é liderar a transição energética. Acho que o Brasil hoje tem uma posição ímpar na transição energética. A gente olha a nossa matriz de energia, ela é a matriz que a Alemanha quer ter em 2050, em termos de renováveis, participação de biocombustíveis, participação da descarbonização de transporte, e a gente tem que ser muito orgulhoso disso. Às vezes a gente deixa isso por trás, e acho que eu tenho hoje a obrigação de trazer aqui para esse grupo de discussão um approach para a transição energética, que é um approach de transição energética que não só descarboniza, quanto é também economicamente mais viável e mais barato, junto a isso, a inclusão social, de deixar as pessoas no interior não concentrar em grandes cidades, de inclusão de minorias e mulheres na nossa cadeia de valor. Isso que eu tento fazer nesses 2 anos que eu estou aqui na Ativos. Acho que a gente tem sido muito bem sucedido, mas ou seja, o que a gente tenta fazer é liderar essa transição energética para mover o mundo, transformar vidas. Pode passar mais um, Larissa, por favor? Então, a Ativos em números é uma empresa que foi criada em 2007, era uma das subsidiárias do Grupo Odebrecht, antigamente ETH, hoje ela é controlada pela Mubadala Capital, o Fundo Soberano de Abu Dhabi. Eu e o meu time de executivos, a gente tem uma participação na companhia, e hoje nós somos capazes de produzir 3,3 bilhões de litros de etanol, 750 mil toneladas de VHP, 38 milhões de toneladas de cana de moagem. A gente opera hoje integrado 500 mil hectares de cana, com 11 mil colaboradores. Produzimos 4,3 milhões de CBIOS, que é o crédito de carbono, e 4,2 mil gigawatts de energia de cogeração, que é o suficiente para cogerar energia durante o ano inteiro para uma cidade de 25 mil habitantes. Sou uma companhia só fazendo isso. Né? Então, é algo que a gente hoje conseguiu mostrar que o Brasil tem, e a gente atraiu um dos investidores institucionais mais importantes, que é a Mubadala Capital, que é o Fundo Soberano de Abu Dhabi, que acreditou nesse processo, acreditou no crescimento dessa companhia e está com a gente aqui para a gente poder fazer essa jornada. Né? Mais um slide, por favor.
Hoje, nossa operação ela é baseada no Mato Grosso do Sul, no Goiás, uma usina no Mato Grosso e uma em São Paulo. A nossa sede aqui em São Paulo, temos 11 mil colaboradores, 5 mil terceiros além disso, e 25 mil pessoas no nosso plano de saúde. É uma companhia super relevante do ponto de vista de Brasil. A gente fatura aí perto de 8,5 bilhões de reais, gerando mais de 1,5 bilhões de reais de caixa. Então, que a gente vai falar sobre um negócio que, quando a gente olha para a vantagem comparativa do Brasil, tem a ver com agricultura, tem a ver com energia limpa, inclusão social, né? E esse ecossistema trabalhando. Hoje, nós somos o maior exportador de etanol do Brasil. Eu tenho ido para a Europa, tenho ido para o Japão, numa nova saga, como os mandatos de mistura de gasolina estão acontecendo ao redor do mundo, a gente está usando a plataforma brasileira para poder apoiar nisso, né? Mais um slide, por favor, Léo. Nosso modelo de negócio é um modelo completamente integrado, onde a gente tem o campo, 500 mil hectares, a gente planta perto de 90 mil hectares por ano, a gente colhe em torno de 390 mil hectares por ano, e a gente opera 500 mil hectares, porque eles têm uma casa de rotação de cultura, e a cana, diferentemente da anedota pessoal, ela é uma cana de 1 ano e meio. Então, efetivamente, você leva 1 ano e meio dessa cana crescendo, então você não opera os 500 mil hectares, você tem que renovar. O canavial dura mais ou menos de 6 a 7 anos, então você planta uma vez, ele vem, e aí você tem que replantar a cada 7 anos, e a operação durante 9 a 10 meses é 24/7. A gente tem 3 turnos de pessoas operando de manhã, de tarde e de noite. A cana, ela é um produto, parece uma grama, e ela não viaja muito. Diferentemente da soja, do milho, que você produz, seca e pode levar para qualquer lugar do mundo, a cana não opera, se você transportar ela mais de 60 quilômetros, ela já perde super as suas características. Então, isso aqui tem que ser uma visão integrada de agroindústria. Nós temos essas 8 usinas. Essas usinas, algumas são por moenda, outras são por difusor, que moem a cana, tiram o açúcar. Do açúcar, hoje nós somos 85% etanol, 15% açúcar, e a gente queima o nosso bagaço para poder gerar energia para a indústria e fazer cogeração. A partir daí, a gente tem uma estrutura comercial que vende para o Brasil e para fora, e a gente distribui isso através de vários sistemas logísticos, através de rodovia, através de dutos, através de ferrovias. A gente tenta não usar caminhão o máximo que a gente pode, né? Então, hoje, nossa produção, a gente tem 5,14 milhões de toneladas de CO2 evitados na atmosfera. Se a gente não estivesse produzindo esse etanol, estaria no combustível fóssil, na gasolina. A energia que a gente produz é limpa, que é de cogeração. A gente tem PPAs de 15 anos, e alguma parte dessa energia está no mercado livre, e, no final, combustível renovável. Hoje, o nosso etanol tem 15,9 gramas por megajoule de CO2, que é o etanol mais sustentável, de menor pegada de carbono do mundo hoje. Ou seja, da Ativus. E a gente tem um plano para transformar o nosso etanol em um etanol negativo, que significa que a gente colocar etanol no carro, a gente está tirando carbono da atmosfera. Esse é o nosso plano nos próximos 5 anos. Próxima slide. Então, hoje, 85% da frota brasileira opera com combustível flex, 60 milhões de veículos, que é 90% menos poluente que a gasolina, maior octanagem. A Atos criou essa campanha de Vai com Etanol. Quem está vendo essa campanha que ocorre os últimos 2 anos, que está sendo feito pela Única, na nossa gestão, a gente criou isso e entregou na Única para ela poder andar com esse assunto. Foi um negócio bem bacana, porque a gente ficou bem feliz, que aumentou bastante também o uso e o consumo do etanol. Nosso maior desafio hoje, apesar do etanol ser menos poluente e ser mais barato, é que o cliente, por comodidade na ponta, no posto de gasolina, e pelas margens que a cadeia de distribuição faz, que são maiores na gasolina que o etanol, a gente tem o mercado empurrando mais de gasolina que o etanol. Mas a gente tenta, nessa nossa catequese aqui,
colocar para todo mundo que é melhor para o meio ambiente, mais barato no overall, e ainda os carros podem usar a mistura de etanol que for possível. Próximo. Energia elétrica e energia de cogeração, que ela, diferentemente de eólica e solar, ela é mais estável, então durante 9, 10 meses do ano, ela provê parte do base load do grid, que ela é muito complementar como renovável à estrutura de solar e eólica, e isso ajuda bastante a gente a prover mais estabilidade para o nosso grid. Quem viu o que aconteceu na Espanha e em Portugal esse ano, viu que energia renovável tem um tema muito grave, que é da instabilidade, ou seja, se não tem vento ou não tem sol, você não gera energia. E aqui a energia de cogeração de biomassa, ela permite que a gente dê mais estabilidade para esse grid, e foi a terceira. Oi? Problemas com o Bruno? Acho que caiu. Ele ficou no lugar errado. Voltou. Tá bom. Vamos lá. Vamos aguardar o Bruno. O Google Meet... Estão me vendo agora? Pronto, voltou. Desculpa, caiu. Então, foi a terceira maior oferta de energia no Brasil na rede de 2022. Então, é super relevante a energia de cogeração para o Brasil. E aqui a gente mostra aquela economia circular, né? A agricultura gerando comida, gerando combustível para transporte, gerando energia para o grid e voltando. E o Brasil faz um péssimo trabalho em defender isso. Eu tenho estado nos organismos internacionais, eu acabei de vir do Climate Summit, acabei de chegar hoje lá de Paris para falar muito sobre isso, sobre como esse negócio que a gente tem aqui é muito diferente e como esse negócio é uma super alternativa de geração de energia e para o sul global de países que não tem petróleo, que não tem refinaria e que tem potencial de agronomia tropical para poder gerar essa indústria. O Brasil tem uma ótima oportunidade, como a gente fez para a Índia nos últimos 4 anos, nós conseguimos introduzir na Índia a mudança do etanol dentro da matriz energética deles, e isso está transformando eles também em um país independente desse negócio. Então, próximo. Larissa? Só um minutinho, que eu acho que travou aqui. Estou tentando. Uma travada. Aí, agora foi. Gente, eu tô sem a câmera, só explicando porque justamente para não travar. Tema açúcar. Também aqui é um outro assunto, quando a gente fala sobre biocombustíveis de origem vegetal, tem uma discussão europeia sobre food versus fuel, e a gente alega que é food and fuel, né? Quando a gente olha o etanol de cana, a gente tem açúcar e tem etanol. Quando a gente olha o etanol de milho, tem DDG e tem etanol. E nós ainda estamos fazendo um trabalho que está deixando muito a desejar a defesa dessa nossa indústria. E hoje a gente exporta basicamente para a Europa, para a Ásia e para a África o açúcar que a gente produz. Próximo mais. E além de tudo isso, o Brasil tem um programa RenovaBio, que para cada litro de gasolina que alguém compra na bomba, ele tem que pagar um certificado de bio para poder subsidiar a produção de biocombustíveis, tanto para a gente quanto para o biodiesel. E esse é um negócio, hoje o Brasil tem o maior programa de incentivo de biocombustíveis do mundo, que é referência para o mundo inteiro. Hoje um CBIOS vale perto de R$70, a gente fatura perto de 350 milhões de reais por ano, dos 8,5 bi, em incentivo de produção de biocombustíveis, que é fundamental para a rentabilidade do nosso negócio, para garantir que esse negócio tenha uma frente também de pegada de carbono, mas também seja um negócio super rentável para os acionistas. Próximo. Tendo falar disso, a gente falou um pouco do business. O que a gente fez na Atmos quando a gente fala de gestão? Tem aqui um pouco da história. Quando eu vim
eu era sócio do Pátria, que é um fundo de private equity. Criei a Hidrovias do Brasil do zero, fizemos o IPO em 2021 e a Modla Cap me chamou para vir tocar essa companhia. E era uma companhia que tinha sido da Odebrecht, um dos credores tomou conta, que era a Lone Star, e ela tinha a intenção de desmontar a companhia para poder receber a dívida de volta. A Mubadala acabou comprando essa dívida e falou, olha, tem que remontar essa estrutura. E quando você pega uma companhia que estava em uma RJ branca, depois uma RJ de verdade, você pega pessoas comendo o almoço para vender os jantares. Você precisa mudar isso para, como isso é um business, uma plantio de cana dura 7 anos, as pessoas têm que acreditar e as pessoas têm que estar lá trabalhando a companhia para ciclos mais longos. E nisso a gente fez uma mudança bastante importante no time de primeira linha da companhia. Hoje o time que reporta para mim, os vice-presidentes são praticamente todos novos, e a gente lançou um programa de cultura que, em vez de ser vamos trazer a companhia para o sobrevivência, vamos levar a companhia para outro nível. E acho que a primeira começa por aprendizado, né, que vem, estou vendo mais o professor Pazini, o Venâncio, da época lá do Ensaios em Voo, quando eu fui milico na Força Aérea, e pessoas que foram fundamentais aqui para gerar também essa minha visão de que o aprendizado é tudo e a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu trago isso da nossa comunidade teana para dentro da companhia como o nosso primeiro valor. E a gente está fazendo um monte de coisa. A gente tem hoje uma iniciativa de AI first, ou seja, qualquer processo que a gente vai mexer, a gente tenta ver se tem inteligência artificial para mexer nesse processo. Processo de predição de clima, processo de predição de colheita, escolha de variedade de cana para cada talhão, a gente faz através disso. O segundo valor, todos pelo resultado, ou seja, uma companhia como a nossa, ela não sobrevive se ela não gerar caixa, então é um foco bastante forte em gestão de custo e produtividade, muito mais. O terceiro exemplo, vindo numa companhia que passou por um processo de estrutura de lava-jato, você tem que ter ética e disciplina consciente como um dos seus modos. Então, o que você faz e como você faz é importante. O quarto é operação no centro, operação com excelência. Hoje a gente tem 8 usinas que ficam longe de São Paulo, e em corporações como a nossa, a gente tem a tendência de concentrar as decisões nas empresas, na cabeça, e esquecer da ponta. E aqui eu tentei fazer um trabalho muito ao contrário, de estar presente no campo, de valorizar a nossa pessoa que está lá na colheita e valorizar os gerentes e os gestores das usinas, porque é dali que sai o valor que a gente gera e a gente vê elemento para ajudar eles. E a base de tudo, por tudo, acho que é uma maior mudança que nós fizemos aqui é a segurança. Nada de tudo vale se as pessoas se machucarem na companhia. E a gente estava num lugar onde a cultura era pouca visão de segurança, no limite do precário, né? Vamos fazer o mínimo possível para ter uma empresa que, se precisar parar uma planta por segurança, a gente para hoje. E aqui vem da máxima da nossa história da aviação, né? Que uma empresa segura é uma empresa mais produtiva, uma empresa onde as pessoas são mais felizes e, no final das contas, mais rentável. E a gente provou isso para todo mundo no nosso mercado de aviação, e a gente traz esse conceito aqui para dentro. Então, eu queria trazer isso para vocês aqui, para ver como que o ITA e a nossa comunidade, ela influencia a nossa forma de gestão. Apesar de sermos engenheiros quadrados, cartesianos, né, a gente tem que aprender com tudo que a gente viveu e trazer esses conceitos de vida e valores para tocar as companhias como a gente faz. Próximo. E um dos eventos que a gente fez é o MOVA. Quando eu cheguei aqui, tinha 8% de mulheres só inseridas no campo. Hoje a gente tem perto de 14% em 2 anos. O que a gente fez? A gente fez um processo de inclusão das mulheres das cidades. A gente tem 23 cidades diferentes no interior do Brasil. A gente falou, olha, a gente precisa incluir essas mulheres para a operação agrícola. Então, a gente pegou pessoas que eram manicure, caixa de supermercado, e fizemos um programa para treinar elas. A gente já treinou perto de 4.000 mulheres, a gente empregou 1.000 delas, as outras 3.000 estão operando para o mercado agrícola, e isso foi
um negócio bastante importante para a gente poder até mitigar custo de mão de obra no final das contas, porque quando a gente tem mais gente para tratar, menor é a competição, as cidades são pequenas, e esse é um dos programas que eu tenho muito orgulho de ter criado. Próximo. Então, e aí isso a gente falou era da Atos que existia, que era etanol, açúcar, CBIOS e energia elétrica, a gente chama de Atos 1.0. O que a gente acabou olhando é o seguinte, a Atos em si e o mercado de cana, ele tem uma economia circular muito importante. Então, a partir dela, tem um subproduto que chama vinhaça, que a gente usa como fertilização, tem torta de fruta que a gente usa como fertilização, mas também tem muita matéria orgânica ainda. Com base nisso, a gente criou um programa de biometano, a gente está criando 3 usinas de biometano, que vai substituir o diesel da frota. Criamos o etanol de milho, que usa o bagaço da cana, quando a gente queima, para energia, para cozinhar o milho e tirar isso, também como subproduto de milho e de DDG, ou seja, é comida e etanol. E, aliado a isso, nós temos uma planta piloto de SAF, de combustível de aviação sustentável, que está operando hoje na França, no IFP, no Instituto Francês de Petróleo. Hoje a gente está desenvolvendo tecnologia junto com a Axens e chegando a uma situação onde o SAF ele é viável economicamente, a gente seria um dos grandes protagonistas desse mercado global e aliado a isso ao crédito de carbono que se faz. Então a gente hoje está indo para um lugar demonstrando que essa nossa indústria de cana, onde o Brasil tem vantagem comparativa, ela consegue ser uma indústria de economia circular que gera muito valor, que é muito bacana de ver, e a gente está nesse caminho. Vamos mais uma? E para que esse caminho é importante? Né? Acho que aqui é um slide que fala muito sobre aonde a gente está e com o que a gente compete. Quando a gente fala de biocombustíveis globalmente, a gente fala, porque a Europa não quer. A gente está trazendo hoje, nosso discurso em 2024, 97% da energia que vem de transporte é oriundo do petróleo, de combustível fóssil. Então, a discussão de bioenergia não é uma discussão a respeito de qual a bioenergia vai ganhar, a gente precisa de tudo. Porque o que a gente tem que fazer é displace o petróleo até 2050 para a gente manter esse 1,5 graus de controle do CO2, de temperatura e, por seguinte, CO2. Então, e que não é o que a gente fala aqui, são dados do Instituto Internacional de Energia, que fica na França, que diz que em 2050, para a gente conseguir chegar no 1,5 em net zero, a gente vai precisar de 19% de share de hidrogênio, que hoje nem tecnologia direito em escala tem para isso. 51% da energia do mundo de hoje tem que ser renovável. Olha a pequena parcela que é hoje, né? É menos de 5%, para a gente ter 51%. E olha que solar não dão energia de base, então a gente vai precisar de outras coisas. O petróleo vai ser ainda 2%, e a bioenergia vai ser 27%. Então, toda conversa que eu tenho com grupos, eu digo o seguinte, nós estamos na mesma visão de exponencialidade que a inteligência artificial, que é a NVIDIA. Se a gente acredita que a gente precisa descarbonizar a economia e que energias alternativas ao petróleo são necessárias, é exponencial o crescimento dessa indústria no Brasil e dessa indústria globalmente. Se só a gente tiver um mandato de 10% de SAF, vamos lembrar que o SAF são 400 milhões de metros cúbicos consumidos no ano inteiro, 10% de querosene. 10% de SAF são 40 milhões de metros cúbicos, que seriam 80 milhões de metros cúbicos de etanol para poder cumprir o mandato de 10% de mistura. O mundo inteiro não produz 50 hoje. Então, a gente está falando em poder triplicar, quadriplicar, multiplicar por 10 a produção de etanol, usando as terras degradadas do Brasil. Como vocês sabem, a gente está... nosso clima para cana não cresce nada perto do floresta amazônica, então tudo acontece aqui no Mato Grosso do Sul e São Paulo, e ainda com a população, com a pecuária sendo mais intensiva, a gente abre mais áreas para esse tipo de posição. Então, aqui o que a gente tem é uma oportunidade de ouro de o Brasil liderar essa transição energética através de tecnologias que já são dominadas pela gente desde 1500, com o Proálcool de 1970, e o que vem
a partir daí, com a participação agora de grupos internacionais como a gente, como a Badla, como a BP, como a Shell na Raizen, como a Terios francesa, atuando nesse mercado de maneira estrutural e não mais empresas familiares de usineiros. Aqui eu acho que é o grande recado que a gente tem aí para a indústria. Próximo, Leis. E aí, quando a gente fala assim, Bruno, mas e a eletrificação? Não, aqui é um negócio interessante, que quando a gente fala de eletrificação, primeiro, a gente vai precisar de tudo, como a gente viu. Só que quando a gente fala de etanol, etanol é um conceito de drop-in fuel, que significa que ela substitui o combustível em utilização hoje, sem mudança da infraestrutura. É o mesmo posto de gasolina, os mesmos carros. Quando a gente vai para carro elétrico, a gente precisa de trilhões de dólares no mundo, só em geração 17 trilhões, transmissão e distribuição 10 trilhões, ponto de carregamento 1,4 trilhões de dólares. Isso aqui para país rico é ótimo. Para o Brasil, que é um país médio para pobre, vai ser muito complicado. Obviamente, tem nichos em grandes cidades que a gente vai precisar disso, mas quando a gente fala entre sair de São Paulo para Campinas, a gente não consegue botar um trem. Então, imagina fazer e ter uma eletrificação global na nossa economia. Quando a gente fala da África, é um negócio muito complexo, porque não tem dinheiro para subsistência, vai ter dinheiro para esse investimento? Então, a nossa visão com o etanol, para transporte leve, é a maneira mais fácil de descarbonizar, mais barata. E essa é a comparação que a gente faz. Na grande cidade de países ricos vai acontecer? Vai. Agora, esse movimento vai ser do 0 para 1? A Europa está revendo o banimento de combustível de motor de combustão interna até 2030, porque elas sabem que não é prático. Então, é um pouco daí que a gente está vivendo. Próximo. E aliado a isso, o biometano, que é um subproduto que vai substituir o diesel nos caminhões que fazem o transporte de cana até a usina e da usina para o final. E isso também traz uma redução de 90% da pegada de carbono e uma redução perto para 30% do custo de transporte, que ajuda nessa cadeia do etanol ser mais barato. Próximo. E SAF, obviamente, o que basicamente precisa aqui, a gente pode falar de um monte de coisa, tem vários mandatos no mundo, mas ou é através de mandato, porque o SAF vai custar pelo menos 2,5 vezes o preço do querosene de aviação. Então, se o governo obrigar, não vai ter. E a companhia aérea, como a gente está vendo a Azul entrando em RJ aqui. Companhia aérea não tem economics para isso. Então, isso aqui tem que ser uma política de Estado. Agora, quando a gente fala com os grandes fabricantes, SAF é a maneira de descarbonizar a aviação. É caro do ponto de vista de carbon abatement. Tem um debate que tem que acontecer no mundo, que se a gente melhor plantar floresta e usar querosene de aviação é mais barato do que a gente tentar descarbonizar via SAF. Mas aqui tem uma solução tecnológica escalável para isso. Tá? A gente pode falar, quando a gente entrar em perguntas e respostas, a gente pode elaborar um pouco mais sobre isso. Próximo. E no final, gente, pode tirar lá isso, por favor. Assim, isso aqui eu queria trazer para vocês um pouco da perspectiva do que é o mercado de açúcar e etanol no mercado global e como é que a gente está olhando esse mercado de açúcar e etanol de uma maneira diferente do que a gente viu no passado. Hoje a gente tem grupos internacionais participando disso, hoje a gente enxerga mandatos globais. O Japão está entrando com mandato de 10%, a Índia está entrando com mandato de 15%, os Estados Unidos pode entrar com mandato de 15% de mistura, e isso é exponencial para o consumo de etanol, coisa que o Brasil já vai fazer o E30 esse ano, e vai chegar em E35 na nossa visão em próximos 3 a 5 anos. Então, aqui eu chamo a Embraer 2, né? É um negócio que o Brasil desenvolveu, que a gente é bom, a gente tem utility scale, a gente consegue exportar para o mundo. E eu tenho muita gratidão de poder estar liderando, acho que é a maior empresa independente desse setor hoje, e, além disso, gerando riqueza no nosso país. Eu paro por aqui, e Paulo, eu deixo... Vamos... Acho que o mais legal aqui é a gente trocar uma ideia. Eu falei meia horinha, a gente tem 1 hora aí para a gente trocar ideia. Muito bom. Muito obrigado, Bruno. Eu vou pedir, então, para os colegas que levantem a mãozinha para a gente fazer as perguntas, né? Mas eu vou iniciar com o Bruno, lembrando do Ricardo Molina,
que hoje é comentarista na Bandeirantes, na Band Esportes, sobre a Fórmula 1, da Fórmula a Stock Car e etc. E ele nos deu uma palestrazinha aí nos nossos encontros com o futuro. E uma questão que a gente discutiu é a competição entre o carro elétrico e o carro híbrido. Né? O híbrido etanol-eletricidade é uma alternativa para o Brasil e para o mundo muito competitiva em termos, quando comparada com o estritamente elétrico, né? O carro estritamente elétrico. A questão que se faz é, por exemplo, na Stock Car, já tem montadoras que trabalham com híbrido, por exemplo, a montadora japonesa, como a Mitsubishi, e mesmo o Corolla, né, o fabricante do Corolla, e eles não desenvolveram um carro híbrido, uma competição híbrida, talvez por falta até de patrocinadores, né, que estimulasse que essa área gerasse competição entre as montadoras para desenvolver carros híbridos elétrico e a etanol. Bruno, por que não está se olhando para essa fase? A gente vê que a Fórmula 1 é um extremo laboratório interessante para o desenvolvimento de tecnologias novas, como a associação da gasolina e da eletricidade, né? E parece para o Brasil uma grande oportunidade desenvolver o carro híbrido etanol eletricidade, para inclusive comparar com o puramente elétrico, para o país e para o mundo, né? O que você acha dessa questão, Bruno? Então, a gente está, Paulo, a gente está bastante envolvido nessa discussão, a gente é patrocinador da Mitsubishi Cup, mas acho que teve uma mudança drástica no mundo nos últimos 2 anos, tá? Onde todo mundo e as montadoras europeias entendiam que a eletrificação era o endgame deles, e hoje a gente vê um movimento muito diferente. As japonesas foram as primeiras para dizer aqui, cara, não é isso, vai ser híbrido a biocombustíveis, depois a gente vai para a célula de hidrogênio. Esse é o caminho tecnológico que as montadoras estão seguindo. As montadoras chinesas, elas dominaram efetivamente o mercado de powertrains, ou seja, de baterias de powertrains, e usando o mercado interno deles. E hoje é consenso que competir contra a tecnologia chinesa, que é muito melhor e mais barata, é um investimento muito brutal que eles vão ter que fazer. Então, o caminho dos biocombustíveis hoje tem sido um caminho adotado pelas japonesas e pelas europeias. A Stellantis está montando um supercentro de pesquisa no Brasil para ter o híbrido a 100% etanol. Hoje o híbrido flex funciona, tem vários carros híbrido flex dessas montadoras e tem um movimento de híbrido a etanol. E tem um segundo movimento que a gente está vendo, nós hoje somos parceiros tecnológicos da EWM na desenvolvimento de motores de maior porte para tratores e colhedoras, que são motores a 100% etanol e substituem o motor do diesel. Então, eles pegam colhedoras da Case e da John Deere e trocam o motor para um motor 100% etanol. Então, a gente tem enxergado muito esse movimento de trazer os biocombustíveis não só como alternativa do híbrido, como alternativa para o campo, para atuar no campo com tratores e atuar no campo com colhedoras, inclusive na área de soja, de milho. E quando a gente fala do híbrido, ou seja, o híbrido a etanol, ele efetivamente é melhor do que o puro etanol hoje. E quando a gente fala de Brasil, porque a energia é limpa. Quando você vai falar do poço, que a gente chama, né, do berço ao túmulo, quando a gente fala de combustível, de carro, você vê hoje que, dependendo da sua base
de geração de energia, o carro elétrico polui mais, porque você não consegue ter uma base renovável muito grande. Diferentemente, para o Brasil, acho que o Brasil é muito privilegiado hoje, com 85% da nossa energia elétrica renovável. Mas no final do dia, Paulo, a gente vai precisar de todas essas soluções. A gente é muito agnóstico, a gente estava com o pessoal da WEG, que é uma super empresa brasileira, um orgulhaço nosso, de que está fazendo um super trabalho globalmente, faturando 38 bilhões de reais com fábricas ao redor do mundo inteiro, e tendo um posicionamento no elétrico, nos motores elétricos de altíssima eficiência, para também mitigar essa parte de utilização de energia. Então, eu não vejo isso como uma competição, eu vejo isso como uma complementaridade. Todo mundo compete versus combustível fóssil para a gente poder descarbonizar e ter um mundo melhor lá para frente. Então, eu não vou advogar nunca para a gente pick sides nesse assunto. Mas o etanol é o mais rápido de adoção em países que não têm nem energia elétrica para o seu dia a dia, países que ainda usam. Você pega na África, tem países que ainda usam vela e ainda usam biomassa para cozinhar em casa. Então, é muito legal a gente falar da Suécia, mas a Suécia não é padrão do mundo, né? Então, a gente enxerga o transporte como sendo algo fundamental e o etanol um player fundamental no E. A gente tem que sair do combustível, da gasolina e do diesel para a utilização de mais biocombustíveis, para a utilização do híbrido e a utilização do elétrico. Muito bom. Obrigado, Bruno. Não esquecer de te agradecer por ter topado vir falar com a gente. Eu vou passar para o Gilson Krause para a pergunta. Fala, Bruno. Tudo bem, Gilson? Tudo bem? Bom, primeiro um testemunho. Eu acompanhei a Hidrovias do Brasil desde o dia zero. Então, o super trabalho que o Bruno fez de construir a Hidrovias do Brasil. Então, um testemunho aqui. E, por acaso, eu acompanhei o nascimento da Brenco, que dá origem à ETH, que vira a Atmos também. Mas aí, sem você, durante quase todo o tempo. Três perguntas rápidas. Uma, você falou em negativo em carbono, então você estava falando em pegar a dorna de fermentação, capturar CO2 e botar em produtos ou enterrar? Essa é uma pergunta. CCS e também biochar, ou seja, pegar o que a gente tem de bagaço, pegar o resíduo que a gente tem e trazer ele de volta para a colocação do carbono e fixar o carbono na agricultura, que é o que ninguém fala, né? Ou seja, a gente aumentar o teor de carbono fixado na terra e que isso melhora também a produtividade agrícola. Então, são as duas tecnologias que a gente está trabalhando hoje fortemente. Tá. Outra, você não comentou nada sobre etanol celulósico. Então, que é uma aposta que muita gente fez durante muito tempo, hoje está um pouco um freio quase geral, basicamente só quase que a raiz tocando ainda. Então, como é que você vê o etanol celulósico? E, por último, seria a visão do... a gente falou em tornar o etanol commodity internacional muitas vezes. Nunca deu certo, a indústria automobilística não colaborou, acho que pelo contrário. Mas hoje, com toda a questão ambiental, o crédito de carbono eventualmente se tornando um mercado de fato internacional, como é que você vê o etanol se tornando de fato uma commodity internacional? Então, acho que o etanol celulósico, Gilson, ele nasceu, obviamente, de uma legislação europeia que proibia, e está proibindo ainda, o RED III proíbe crop-based biofuels de serem utilizadas para combustíveis avançados, né? E aí começaram a se buscar outras alternativas. A verdade dos fatos é a seguinte: hoje é uma legislação europeia que tenta obrigar a pagar um prêmio maior. A Raízen tem contratos de longo prazo lá com a Shell e com outros players, mas não tem nenhum operador de etanol celulósico a não ser a Raízen hoje. Nem na Europa, que tinha na Romênia, fechou. Que era baseada, obviamente, numa legislação europeia que hoje a realidade se impõe, né? Se eu quero descarbonizar,
ou eu uso tudo que tem, ou eu vou continuar com combustível fóssil, que no final das contas, toda essa discussão, ela é baseada na discussão do combustível fóssil. Quando a gente bota etanol para operar, você continua queimando gasolina. Não tem outro jeito. Ou querosene, ou diesel. Então, a gente não enxerga etanol celulósico hoje como uma alternativa viável economicamente, porque, no final das contas, a molécula é a mesma. E o etanol oriundo de fermentação, ele é muito mais barato, já tem escala, e você tem subprodutos de comida que você não compete. O tema é, o europeu hoje ele não conhece de agricultura tropical, ele conhece de agricultura temperada. Na agricultura tropical, quando a gente fala de 3 safras num pedaço de terra, não é concebível no modelo deles. Então, um dos trabalhos de advocacy que a gente tem feito é trazer esse conceito de agricultura tropical e falar, cara, a gente está discutindo uma outra coisa completamente diferente. Se você aplicar essa lógica na Europa, efetivamente essa lógica pode seguir, mas aqui não é aplicável. Você faz soja, faz milho, ou a gente faz cana e faz soja, a gente consegue fazer dual crop, triple crop no mesmo lugar. Então, isso a gente está buscando mudar. E quando você olha, por exemplo, para a pegada de carbono de uso de terra, que o CORSIA já está admitindo, que é a entidade global, por exemplo, para a SAF, que certifica, ela já está reconhecendo o Brasil como uma pegada de carbono muito menor que o etanol, por exemplo, de milho americano. E os Estados Unidos, com a força que eles têm, né, eles continuam empurrando isso, que a gente está indo a reboque deles nessa visão. Então, eu não acredito em etanol celulósico, eu acredito que o etanol vai continuar sendo de primeira geração mesmo, mas com muito mais rastreabilidade na cadeia, porque você atinge mesmo os objetivos. Tá? Essa é a maneira com que a gente tem enxergado. A outra pergunta eu esqueci. A commodity internacional. Não, isso aqui hoje já é uma realidade. Hoje você tem chai plats. Hoje os nossos contratos internacionais eu consigo fixar em Chicago, como eu faço no açúcar, como eu faço na soja, quando eu faço milho. O grande tema é o seguinte: o Brasil consome 30 milhões de metros cúbicos de etanol, o mercado global de etanol de exportação são 7 milhões de metros cúbicos. Então, por mais que você tenha um mercado internacional, a Exalc é o que faz o preço. Quanto está vendendo Paulínia, quanto está vendendo Ribeirão Preto, no final das contas, é quanto que guia, quanto que esse preço vira globalmente. Agora, uma das coisas que a gente, como país, a gente ainda tem o complexo chulé das Havaianas, a gente não assume esse protagonismo. A gente deveria estar fixando mais etanol na B3 do que em Chicago. Hoje nós somos o maior fixador de etanol da B3, a gente está no passado 250 mil metros cúbicos. Foi all-time high. E a gente está aqui buscando que esse mercado seja um mercado muito mais líquido. E eu acho que o Brasil tem um protagonismo para o etanol ser uma commodity global, que você pode operar na Bolsa do Brasil quem quiser. Então, a gente tem trabalhado com a B3 aí para a gente ampliar essa visão da commodity. Mas se alguém quiser comprar etanol futuro, tá lá, tem tela até dezembro do ano que vem. Beleza. Obrigado, Bruno. Muito bem. Passar então para o Armando, agora para a próxima pergunta. Obrigado, Bruno. Parabéns, excelente apresentação, aprendi muito, muitíssimo mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui rápida para você responder e um desafio que eu queria ouvir a tua opinião. A pergunta rápida é o seguinte: eu tenho um amigo que foi diretor dessa companhia quando era da Odebrecht, ele me disse que, uma vez almoçando com ele, de que além do Brasil, parece que estavam querendo atuar com plantação de cana. A Odebrecht tinha muita coisa em Angola, fazer coisa em Angola. Isso seguiu para diante ou não? E quanto ao desafio, é o seguinte: para a mobilidade, para carros, eu tenho a impressão que um fator fundamental é realmente a indústria automobilística, porque ela quer modelos que sejam internacionais, que ela possa fabricar carro, o mesmo tipo de carro, em vários países, ou na grande maioria dos países. Em relação ao etanol, o que eu leio é que existe uma certa preocupação de 2 tipos. Primeiro, que muitos países não têm como produzir etanol. E segundo, é que o produtor de cana-de-açúcar ele tem a opção. Quando o mercado do açúcar está bom, ele quer vender para açúcar e aí falta álcool. Aliás, no Brasil já aconteceu isso. Como é que você responde a esses 2 desafios, ou melhor, a esse desafio da indústria aceitar o etanol para colocar como sendo o modelo dele, mesmo que seja híbrido?
Não, acho que, Armando, primeiro a pergunta sobre Angola, eu acho que tem. Hoje nós não temos operação de Angola, porque essa operação foi vendida na época de volta para o parceiro lá. Essa é uma transação que foi feita com um general de Angola na época, que eu não estava aqui, então não posso falar muito sobre isso. Mas eu acho que a gente, na África, tem uma enorme oportunidade de transferir essa tecnologia brasileira de operação de etanol e etanol em escala para dar segurança energética. Tá? A gente consegue fazer isso e seria relativamente fácil. Quando a gente fala de indústria global, acho que o mundo mudou muito. Você pega, eu estava na França hoje, cheguei hoje de manhã. Você tem E85 na França já. Tudo bem, etanol localizado. Você hoje, com 700 euros, você compra um chip que lhe torna o seu carro flex. E hoje, quando você fala com as indústrias automotivas, por que eles continuam e estão fazendo vários investimentos no Brasil hoje? Porque eles veem o Brasil a grande test drive para você poder fazer os carros flex e depois exportar esses carros para o sul global. Porque são carros baratos, não são todos fancy, que operam com combustível. Você não vai ter um Cadillac sendo produzido com isso, eu não vejo isso. Mas o Brasil sendo um lugar de produção de carro de low cost flex, que seria utilizado no sul global, eu acho muito viável. Eu acho que por isso que a Stellantis está gastando bastante dinheiro. A Toyota e a Mitsubishi estão gastando bastante dinheiro no research no Brasil. Então, a gente está enxergando já um pragmatismo importante dessa indústria, de que o sul global vai precisar de uma solução de descarbonização, e o Brasil, que investiu fundos públicos mais de 50 anos, né, em subsídios para essa indústria automotiva, talvez a gente possa estar enxergando a luz no fim do túnel com os híbridos e com o etanol como combustível. E para o último ponto, Armando, eu acho que você tem toda a razão. Quando o etanol, acho que ele não se desenvolveu por um excesso de visão curto-prazista do Brasil, porque quando você tinha o açúcar e a Índia entrava no açúcar com subsídio, com oferta ou desoferta e mexia no preço, hoje o mundo está max sugar há 5 anos. Por quê? Porque a Índia resolveu divergir boa parte do seu açúcar para o etanol. Então, esse risco hoje está mitigado. Agora, nós, como uma empresa que queremos biocombustível global, eu opero com disciplina consciente e opero com responsabilidade. Estou fazendo contratos de longo prazo de fornecimento de etanol para outros mercados. Significa, não importa quanto esteja um mix sugar, eu tenho que entregar isso. Nós somos uma empresa industrial. Então, para eu poder garantir que a adoção do etanol seja estruturalmente grande, eu tenho que garantir feedstock. Então, a maior preocupação que tem, eu estou indo para o Japão dia 1º de julho, fui para a Nigéria, estamos indo para a Indonésia. A preocupação deles eu adoto, você vai me garantir a oferta? E aí que vai o Itamaraty falando, cara, eu não consigo garantir. Então, o que eu tenho feito? Eu vou junto com o Itamaraty. Falo, nós somos o maior player, entra com blend que a gente vai garantir a oferta para esse período e vou te garantir a transferência de tecnologia. Eu trago meus agrônomos aqui, eu trago empresas como a Promon, que estão fazendo trabalhos com a gente da planta, de desgargamento de planta, para olhar as plantas que você tem, para melhorar as plantas que você tem, né? Que ainda as indústrias desses lugares são indústrias muito pequenininhas, muito nichadas. Hoje a nossa maior indústria moe 6 milhões de toneladas de cana numa usina só. Quando você vai olhar, a gente foi no Panamá, tem usinas que moem 600 mil, 700 mil. Não é economicamente viável isso. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem feito. Ok. Vamos passar para a próxima pergunta, então. É o Flamínio que vai fazer. Por favor, Flamínio. Bom, parabéns, Bruno. É muito gratificante ver um ex-aluno mega bem-sucedido e contribuindo para regenerar o planeta. A pergunta a Atos também aproveita calor residual da planta industrial para gerar energia elétrica, usando o ciclo de Rankine orgânico ou algo semelhante, ou pretende fazer isso no futuro? Forte abraço, grato pela aula magna. Não, professor, é uma honra ter vocês aqui, os senhores aqui. Acho que
É muito gratificante. E hoje a gente tem 831 mega de cogeração instalado. A gente faz 4,2 GB de cogeração. A gente tem, hoje, no nosso sistema, a gente queima o bagaço, a gente gera o vapor, e desse vapor a gente tem 3 turbinas, e 2 de geração direta, uma de geração residual, que permite que a gente opere 9 meses e esteja no grid de maneira estável. Então, acho que essa é a grande beleza, acho, dessa indústria, quando a gente fala da indústria regenerativa, que a gente regenera o solo, a gente regenera a energia, a gente traz isso de volta, e isso tudo é cogeração. E a gente está pegando o resíduo, por exemplo, agora do bagaço, da cinza, e trazendo isso como fertilizante de volta para a terra, para esse carbono ser utilizado nas plantas. Então, efetivamente, a gente está olhando isso com um ciclo totalmente fechado, que aqui tem uma linha muito importante de colaboração dos agrônomos com os engenheiros de energia, para a gente entender de que forma a gente usa a tecnologia para isso. E essa tecnologia foi desenvolvida toda aqui no Brasil, né, professor? Então, a Dedini, junto com as provedoras, nossas usinas são estruturalmente ABB, mas que são tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil. Não tem nenhuma usina de cogeração tão grande quanto a gente tem. A gente tem a maior do mundo hoje lá em Santa Luzia. Ok. Flamínio já deu um ok aqui. Eu vou passar, então, para o próximo, que é o Paulino. Por favor. Boa noite. Bruno Serapião, seu pai foi nosso colega na turma 77, certo? Ele mesmo. Parabéns, viu? Casualmente, a família tem uma propriedade no sul de Goiás, no município de Cachoeira Alta, Caçu, né? Ali perto da gente. Exatamente. Nós temos uma parceria agrícola com a Atlas para fornecer cana. Que bacana. Eu queria perguntar se tem uma ideia de como resolver com a indústria automobilística essa questão. O etanol para carros híbridos, o mesmo puro etanol, né, tem um problema para longas distâncias. Por exemplo, eu às vezes uso etanol de São José dos Campos até Uberaba, terra da minha esposa, ou mesmo até Caçu, né? Porque em São Paulo o preço às vezes é mais interessante do que a gasolina. Mas você tem que ficar fazendo muitas paradas, então a autonomia do tanque é muito limitada. Se isso pudesse ser resolvido, teria uma adoção muito mais fácil, até de carro híbrido álcool. O que me diz disso? Eu acho que a concepção dos motores, aí um pouco da discussão que a gente tem com a indústria. Primeiro, hoje o nosso grande tema da adoção do etanol é a praticidade, né? Você tem que ir ao posto de gasolina mais vezes. Então, isso está identificado e a gente precisa tratar isso, mas mesmo indo mais vezes é mais barato, né? Sim. Mas tem o segundo ponto, que os motores foram feitos para toda a estrutura de compressão, para gasolina. Então, hoje tem pesquisas, e a Stellantis está trazendo isso, de motores efetivamente feitos a etanol, que tem maior eficiência, mesmo no motor de combustão interna, e aí junto com o híbrido, você sai de 11, 12, 13 km por litro para 30, 40. E isso resolve o problema de uma maneira significativa. Então, nossa hipótese é que 3 a 5 anos, o grosso do mercado vai ser híbrido etanol, com a tecnologia de bateria ficando muito mais barata como ela é hoje, ajuda muito isso, e a infraestrutura e a não necessidade de infraestrutura de recarga em qualquer momento ajuda bastante. Então, acho que eu estou bem otimista em relação a essa solução, sinceramente. E
Eu acho que tanto o etanol de cana quanto o etanol de milho vem ajudar. E tem outro ponto também, Paulino, que é hoje nós temos uma diversidade de produção no Brasil que você consegue ter etanol a preços parecidos em todos os lugares do país. Que antigamente você tinha de São Paulo você saía, quando ia para o Mato Grosso era caro. Hoje em dia, o que a gente acabou trazendo, e Axios foi um grande protagonista nisso, é uma equalização desses preços. Você pega, por exemplo, Sudeste e Sul, os preços são muito comparáveis. O Nordeste ainda tem uma certa diferença, porque ainda tem um déficit de etanol, que a gente acredita que com o tempo isso vai ser solucionado, principalmente com o etanol de milho, quando você fala de Tocantins e Maranhão. Então, hoje é um combustível de disponibilização ampla no país, e a preços importantes. Mas acho que você tem um ponto, e a gente tem trabalhado junto com a indústria entendeu esse ponto também. Agora, a alternativa a isso é botar estação de recarga nesses lugares, que aí a situação fica muito pior, né? Se você for sair daí de São José para Uberaba com elétrico, talvez você não consiga chegar na fronteira de São Paulo, porque não tem nem posto de recarga, e o tempo de recarga você não tem ainda recargas super rápidas para casa. Então, para uma solução urbana funciona muito bem. Para uma solução de um país que é insular como a gente, para transporte leve, não é uma solução que a gente acredita o elétrico que seja a melhor. Eu já tive o Prius da Toyota, e híbrido, né? Excelente. Autonomia boa, né? Podia fazer daqui a Uberaba com um tanque de gasolina. E é isso que a gente vai ver. Eu acho que aí as soluções são híbridas, ou seja, a gente vai precisar de tudo se a gente for sério a respeito de descarbonização, né? A gente ainda está numa discussão de que tecnologia vai ganhar e quem vai vender mais. Os chineses puxando para um lado, os europeus estavam puxando para o outro, e essas coisas vão indo nessa linha. Tem mais uma pergunta, se posso? Pode. Eu li ontem um assunto que me interessa na área aeronáutica. A Deutsche Aircraft está lançando o Turboprop, que é o projeto da anterior Dornier, né? E ela alardeia que o motor já é preparado a um combustível até 100% de combustível power to liquid. A Alemanha já produz esse tipo de combustível sintético desde 1913. A tecnologia Fischer-Tropsch. Isso. Mas eu acredito que é bem mais caro do que o nosso etanol, não é? Não, ela é bem mais caro que qualquer SAF que você tenha, né? Hoje o Fischer-Tropsch é dominado, que você pega gás e transforma em hidrocarboneto. Só que isso, para época de guerra, assim, ninguém está preocupado com custo. Isso foi desenvolvido na época da Primeira e Segunda Guerra. Hoje tem algumas plantas de SAF. Hoje o que a gente está tentando fazer é SAF que seja economicamente viável. O combustível da aviação mais viável é através da reforma de grandes cadeias de gordura, que é o HEFA, né, que hoje usa o Used Cooking Oil e óleo de soja. E no momento só que isso é pequeno perto da necessidade. O segundo que vem atrás é o Alcohol to Jet, que é a tecnologia que a gente está tentando desenvolver junto lá com a Axens, e a Honeywell também tem. Agora, o desafio não é esse. Porque a molécula é igualzinha. O desafio é econômico. Hoje, na melhor das hipóteses, SAF custa 2,5 vezes mais caro que o desenho de aviação. Então, alguém paga essa conta. É o subsídio do governo, como o Japão está pagando 80% do capex das plantas, que aí viabiliza, como governo, ou alguém vai ter que subsidiar. E passagem aérea, como vocês sabem, é 2-1, né? Subir R$1 de preço, a demanda cai. Esse 2 vezes real proporcional. Então, não tem milagre, gente. Assim, não tem milagre. Assim, passagem aérea mais cara, menos passageiro. SAF no avião é 60% do custo, menos passageiro. Ok.
Ai, desculpa. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Vamos passar, então, para o Pedro, um minutinho aqui. Pedro Salles, que agora está próximo a perguntar. Pedro? Boa noite a todos, sou o Pedro. A primeira pergunta é sobre como você vê o mercado do etanol de milho, e a segunda é como você se ainda há uma grande abertura para a entrada dentro do mercado de biocombustíveis, de novas empresas, no caso. Ótima pergunta. Assim, hoje, o mercado de biocombustíveis global está com excesso de oferta, assim, pelo etanol de milho americano. Então, quando você vê as empresas americanas, pelo preço que eles fazem, eles não estão ganhando tanto dinheiro. Desculpa, gente. Agora, o mercado de etanol de milho ele é super promissor. O grande risco do etanol de milho é a energia de biomassa. No Brasil, você precisa... Agora, competir biomassa para queimar versus celulose não tem conta que feche. Então, por isso que, na nossa visão, o etanol de milho, ele, com a colocalização junto com o etanol de cana, é a melhor solução, porque você tem o bagaço, você tem o vapor gerado, em vez de você gerar energia, você passa para fazer o cooking, você tem mais etanol. Nosso projeto é esse, a gente está trabalhando fortemente nisso, a gente vê São Martinho trabalhando nisso, e eu acho que o Brasil tem excesso de milho, tem milho a preço baixo, e se resolver o problema da biomassa, ele vai conseguir efetivamente ser super eficaz. Agora, como nós somos um grande país agrícola e com vantagem comparativa agrícola, se eu estivesse fazendo hoje eucalipto, eu não queimava, eu mandava isso para a Bracel, para a Suzano, e ia ganhar muito mais dinheiro. Né? Assim, é R$500 por metro cúbico equivalente, que assim, não tem conta que feche você queimar isso ao invés de virar isso em celulose. Então, no final, o melhor preço econômico é o que vai acabar ditando tudo isso. Tá bom, Pedro? Então vamos passar para o próximo, que é o Agenor Fleury, da minha turma. Fala, Fleury. Boa noite a todos. Muito interessante a sua palestra, irmão. Desculpa, irmão. Eu uso a etanol desde a década de 80, né, nos carros, porque eu acredito que seja a única solução para esse país. Particularmente, eu coordenei até o começo desse ano, antes de me aposentar, uma unidade Embrapi, em Powertrain, sediada na mecânica da Poli, né, USP, né? E, logicamente, estamos trabalhando com coisas muito na linha do que você está falando. A minha questão é basicamente a seguinte, tá certo? Por mais que a gente fale, vamos dizer, do etanol, existe uma entidade aqui no Brasil, tá certo, que tem poderes bastante altos, chamada IBAMA, que diz que o etanol polui mais que a gasolina, única e exclusivamente por conta da partida, né? Então, talvez a pergunta não encaixe exatamente, mas você mostrou um conhecimento bastante vasto aí. O que a gente pode fazer com relação a isso? Porque é um absurdo total. São os primeiros, talvez, 20 segundos dessa história. Tá? Obrigado. Agenor, eu acho que isso está bem superado já. Acho que o governo tem sido um super parceiro, primeiro no combustível do futuro, onde ele coloca o etanol, e esse tema da mistura do E30 e E35 já é um reconhecimento que o etanol efetivamente tem uma pegada de carbono muito melhor. Você tinha um tema, isso aí era muito do lobby da indústria automotiva para continuar tendo suas bases, suas plataformas globais e não ter que fazer nada especializado para o Brasil. Isso também está superado, que é onde você tem, em lugares muito mais frios, você tem potencialmente um início da combustão mais complicada, mas você sempre pode injetar um pouquinho de gasolina, e aí você acaba resolvendo esse problema muito pontual. Mas hoje eu acho que a tecnologia já veio em tentar mitigar isso. Então, hoje a gente não enxerga
a gente enxerga muito mais uma discussão entre investimentos no 100% elétrico, investimentos no híbrido, e não mais um questionamento se o etanol é ou não economicamente ou ambientalmente seguro. A discussão que existe hoje é ainda de comida versus combustível, baseado muito na agronomia tropical europeia, que essa é uma batalha muito árdua para ganhar, porque a minha meta nessa seria eles não atrapalharem. Ganhar deles eu não vou, mas se eles deixarem de atrapalhar, me adianta muito. Muito bem, Fleury. Eu não concordo muito, desculpa, mas não concordo muito. Eu acho que a gente tem restrições ainda ao avanço, tá certo, do motor etanol, principalmente etanol puro, por conta dessa história toda, tá certo? É econômico, Agenor. A gente tem conversado com todas as... Tem que ter volume. A gente tenta, certo? Depois de 40 anos trabalhando com etanol, ou quase 50 anos trabalhando com etanol, é que ainda tem problemas, tá certo? Colocado pelos ambientalistas, tá certo? Que, na minha opinião, realmente estão lá, tá certo? Para criar problemas, né? Porque não dá para imaginar que não tem nada que funcione só 30 segundos, né? Se você liga o motor do carro, já funcionou mais de 30 segundos. É nesse transitório que os caras colocam restrições, né? A gente tem estado nessa discussão do E30, do E35, só queria dar um conforto que eu acho que isso está superado. A gente está falando agora do berço ao túmulo. Tudo que a gente fala de etanol, do berço ao túmulo, todas as regras globais estão assim. Então, é para te dar um conforto que a gente está trabalhando isso de maneira muito forte com a indústria. Acho que a indústria hoje está convencida, principalmente, assim, nada como um poder econômico. Quando o chinês veio efetivamente ser uma ameaça forte para a base instalada de carro, todo mundo acabou voltando à racionalidade e enxergando quem que pode ajudar, quem não pode. Muito bem. Vamos passar agora para o Ricardo Pinheiro, para a próxima pergunta. Bruno, gostei muito do seu recado, viu, Bruno? É uma aula de confiança em tecnologia. Valeu. A minha pergunta, Bruno, é um pouco relacionada a um fato de que há uns 20 ou 30 anos, esse assunto até já circulou por aqui, em outras palestras, eu visitando lá Exalc, né, acho que é o Instituto de Pesquisa, estávamos ali nas fronteiras assim, de disruptiva, né, de grande produção de etanol a partir de biotecnologia, enzimas, etc, etc. E agora eu estou ouvindo você falar nas culturas que têm que ser renovadas a cada 6 anos, eu tenho a impressão que nós não saímos ainda daquele estágio, que antecedia aquele futuro brilhante. Alguma coisa está acontecendo nesse campo? Porque... muita coisa, Ricardo. Eu sou do conselho do CTC, do Centro de Tecnologia Canavieira, e, assim, só para ter uma noção, hoje a gente planta 61 variedades de cana diferentes. Eu tenho 18 mil talhões. E para cada talhão a gente olha se eu vou colher ele cedo na safra, no meio da safra, depois da safra, que tipo de solo que tem, que tipo de hidrologia que tem, e aí que tipo de infestação que tem, dependendo da infestação você usa uma... Então tem muita tecnologia. E o que a gente está trabalhando, e o nosso grande projeto no CTC é a semente de cana. E aí muda completamente, porque você passa a ter uma estrutura muito parecida com soja e com milho de plantio anual. Tá? E aí isso seria completamente, porque você muda a produtividade, você tem uma cana de primeiro corte hoje, em alguns lugares, 140, 150 toneladas, e a cana de sexto corte é 70. Como o preço de formação do canavial, ele perde 15 mil reais por hectare, e o preço de trato perde 3 mil reais por hectare, então, o custo de formação de canavial ainda é muito grande. Então, com a semente, esse custo de formação de canavial ele passa a ser, na nossa hipótese, perto de 5 a 6 mil. E aí vale a pena você fazer isso pela produtividade que você tem. Então, tudo aqui é uma adição econômica. Puramente econômica. Então, aquela explosão não era bem assim. Não é bem assim, porque você tem que mudar o formato. Porque, por mais que você tenha a cana, quando você olha ela...
organicamente, o máximo que ela consegue fazer é 400 toneladas por hectare. Se tiver no lugar certo, chover o dia certo, que praticamente 140 é o melhor que você consegue. Se você não mudar o formato de fazer o genoma, fazer outra forma, você não vai conseguir fazer. E foi o que a soja e o milho fizeram, com plantio direto, com trazendo as sementes que são resistentes ao glifosato, coisas dessa ordem. Então, a gente tem, acho que hoje, a gente tem também um trabalho muito forte para fazer, a gente está liderando isso, e acho que também acontece no Brasil. Ninguém tá liderando mais isso do que a gente. Então, vai vir novidade por aí. Ah, bom, encostou em algum ponto mais segredo aí. Tá bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o próximo a fazer pergunta é o Pazini. Por favor, Pazini. Boa noite, Bruno. Saudações para seus pais. A pergunta é sobre SAF. Eu tenho acompanhado o tema junto com a Embraer. Já vi que existem 5 ou mais vias de P&D de desenvolvimento de SAF. Né? E o SAF está se demonstrando não só apenas caro como combustível, mas ele demanda também de 25 milhões de dólares ou mais para certificação. Né? E aí que eu vejo que você pensa muito em economia e contas que se fecham. Então, a pergunta é, SAF vai fechar ou é mais uma moda que apareceu por aí? Bom, professor, primeiro, assim, um reconhecimento, né? O professor Pazini me conheceu bem pequeno, né? Eu fui visitá-lo quando ele estava em Stanford fazendo doutorado, meu pai estava estudando lá em Monterrey, eu tinha 10 ou 11 anos de idade, e acho que ele sempre foi uma referência para mim em academicismo, e depois o trabalho que ele fez no governo, tem que fazer esse reconhecimento aqui aberto, de que a gente precisa de mais brasileiros como o senhor, Brigadeiro. E acho que SAF não é uma moda, acho que se a gente for sério a respeito de descarbonização, é a única maneira de fazer isso na aviação. A pergunta é, economicamente faz sentido? Nunca vai fazer, né? Porque você tira uma coisa do solo a $2, que é o petróleo, e se a gente for nessa linha, nunca vai fazer sentido. A gente achou em alguns lugares como biocombustível, mas quando a gente olha energia renovável, também não é mais barato, né? E a gente hoje tem escala de solar, tem escala de eólica. A gente precisa achar uma equação econômica para isso. Eu acho que a certificação STM, ela virou uma realidade. Hoje a gente já certificou as nossas 8 usinas, as ISCC, Corsia. Então, hoje, eu tenho 3 milhões de metros cúbicos para colocar como feedstock de SAF amanhã certificado já, se precisar. A tecnologia, a gente desenvolveu com a Axens, hoje já tem tecnologia de alcohol to jet em utility scale, dá para fazer uma planta de 1 milhão de metros cúbicos de SAF em tecnologia reconhecida. O ponto é, o que a gente quer como sociedade? Porque se a gente quiser continuar tirando petróleo do solo, refinando, fazendo craqueamento e botando como combustível, nada disso faz sentido. Não faz sentido etanol, não faz sentido eletrificação, não faz sentido nada. E eu acho que o SAF é a única maneira de descarbonizar a aviação. A gente tem trabalhado junto com a Embraer, com a Airbus e com a Latam, principalmente, em tentar viabilizar isso. E eu acho que o Japão achou um modelo, que é o governo paga o CAPEX, porque o custo de capital, os juros de 14,75, eu vou lhe contar que boa parte desse 2,5 vezes de custo vem daí. E aí o OPEX, a gente consegue, apesar de você consegue estar em níveis de tipo 30%, 40% a mais, que é viável um mandato de blend. Então, eu acredito que para o SAF acontecer, os mercados de carbono vão ter que estar regulados. Na COP30 agora é uma grande oportunidade de falar disso. Então, eu estava com o André Corrêa do Lago nesses dias, estava com a Laís lá do Ministério, estava na embaixada lá brasileira na França,
buscando tentar um consenso nesse tema do mercado de carbono, e se isso acontecer, eu acho que vai ser game changer. Então, e do ponto de vista técnico, como o senhor muito bem conhece, é a mesma molécula. Então, é só fazer os testes e funciona. E eu acho que a Embraer é um ótimo parceiro aqui, porque eu acho que o consumo dela é baixo, e dentro do preço do avião, o combustível é muito pequeno, e ela pode ser um grande modelo de adoção de SAF até para 100% das operações dos ensaios em voo e dos voos de translado. Então, são algumas coisas que a gente tem conversado com eles. Ok. Obrigado. Então, pessoal, só um comentário, Bruno. A grande vantagem do SAF é que ele não precisa mudar a tecnologia, né? Ele é drop-in, que é um conceito, drop-in fuel, ou seja, você pega a mesma base instalada e aplica nela. Isso do ponto de vista de capacidade de investimento, brutal. E, nesse sentido, por exemplo, o desenvolvimento do elétrico, né, dos e-jets, eles praticamente é uma mudança radical na estrutura toda do sistema, enquanto a própria frota existente hoje já permite a mesma coisa que aconteceu com o automóvel, né? Pode ser usado no querosene de aviação com a introdução, a adição do biocombustível. Interessante como uma perspectiva viável, e essa sua sugestão de que se implante no Brasil como mostra, como indicação, seria uma coisa bastante interessante. O Arnaldo trabalhou nisso, inclusive quando teve financiamento do BID para que se fizesse a experiência no Brasil, e foi feita já há algum tempo, bem sucedida, voos da Gol, voos me parece que da Latam, da Azul, que mostrou que já se podia fazer a mistura como uma alternativa à descarbonização do querosene, né, do querosene de aviação. Vou passar, então, para o João Pontes. Bom, boa noite a todos. João Pontes, da Turma 87. Bruno, um prazer estar com você aqui, te ouvindo, mas principalmente queria falar que eu acompanho também o mercado canavieiro há muitos anos, né, há décadas, inclusive, e ver a tua liderança na Ativos, né, e a liderança do advocacy que você tem feito e tem trazido para a indústria é fantástico, né? Há muitos anos que eu não via um líder de uma empresa nesse segmento ter essa força de liderança para movimentar isso. Queria te parabenizar por isso, tá? E parabenizando, eu queria agora te perguntar, né? Você já mencionou um pouco recente, mas quais são os próximos passos que nós precisamos fazer para continuar levando, né, a indústria do etanol a um novo patamar, não só, obviamente, dentro do Brasil, mas no mundo, né? Do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de investimentos, o que você vê que são os próximos passos que o Brasil deveria estar fazendo, como a gente pode, de uma certa forma, se unir para poder ajudar nisso? Acho uma ótima pergunta. Acho que primeiro a gente tem que agora apoiar internacionalmente os mandatos, né? Japão, Indonésia, Panamá, Nigéria estão fazendo mandatos de mistura, e o Brasil tem que ir lá apoiar e dar garantia de suprimento. Eu acho que a grande diferença hoje é a gente tem que deixar de ser usineiro para ser industrial. Então, eu tenho que ir lá atender meu cliente lá fora, e eu tenho vantagem comparativa aqui, porque eu tenho o etanol mais barato do mundo, eu de menor pegada de carbono. Essa não tem essa dúvida. 2, eu acho que a gente tem que continuar investindo em tecnologia, em deixar o canavial mais denso, e ter mais produtividade, crescer o canavial para cima, não para o lado, e você tem uma pegada de custo mais barato. E o terceiro ponto é o nosso tema de logística, né? O Gilson estava lá comigo na Hidrovias, assim, a história da Hidrovias do Brasil,
quando você olhava para o Brasil, ou seja, por que a gente não consegue crescer grãos no Mato Grosso para cima? Porque a gente está longe de Santos. A lógica é simples, né? Inverte essa lógica, faz o porto para cima que a gente fica mais barato. E pareceu uma maluquice, e hoje é o maior polo de exportação de grãos, e o Brasil hoje desconta Mato Grosso mais baixo que Mississippi, que era algo que ninguém imaginava na face da terra que ia acontecer, dado o que a Rumo fez com a ferrovia e o que a gente fez na hidrovia. Ou seja, a gente, na logística de líquidos, de grãos, a gente ainda não está aí. A gente ainda tem muita dificuldade, porque é uma logística muito travada para exportação, uma logística que pensava muito na importação. Então, tem um gap logístico no Brasil importante para a gente ser export-based. E que não aconteceu com o minério de ferro, hoje o minério de ferro está dado, e que o açúcar deu uma travada, mas agora com os investimentos de Santos também estão se estruturando. E com grãos, a gente sabe que o Brasil hoje é incomparável, e com vantagem comparativa, ou seja, não precisa da intervenção do governo para a gente fazer de uma indústria rentável, com bons profissionais, produtiva, que se reinventa, que tem tecnologia. Acho que a gente tem os elementos todos dentro do Brasil para transformar o etanol em uma commodity global e com base do Brasil, e a gente tem 150 milhões de hectares de terra degradada que a gente pode plantar cana, e assim, o investimento na indústria do etanol é pequeno. Vamos lembrar, o etanol é uma empresa agrícola, né? Uma indústria agrícola. Você pega o nosso CAPEX lá, eu gasto 80% do CAPEX na terra e no campo e 20% na indústria. Então, isso aqui não é um business industrial. De longe, isso é um business completamente agrícola. Se chover, eu estou feliz. Se não chover, eu fico triste. Tem que ter irrigação, tem que ter tecnologia nas canas, tem que saber o que plantar, tem que saber quando colher. Então, aí acho que essa tecnologia a gente vem desenvolvendo com o tempo, e a vinda de grupos internacionais, como a Shell junto com a Raízen, como a BP, como a Bunge, como a COFCO, como a gente, vem mudar de patamar a forma com que a indústria é gerida. Lembra, assim, talento nessa indústria era muito das famílias que eram donas das usinas, né? Hoje em dia, todas as empresas grandes têm gestão profissional, management profissional, que vem de outras indústrias, que traz técnicas de gestão de primeira linha para gerir esse negócio, que é transformacional. Você pega a produtividade e o ganho e a gestão de custos que se tem, e a seriedade é muito grande. Muito bem. Vamos passar, então, para o Rios, para fazer a próxima pergunta. Pode abrir o microfone. Ok. Bem, beleza. Deixa eu ficar mais bonito. Olá para todo mundo. Então, quando eu trabalhei um pouquinho aí com o pessoal de açúcar, com a Ismar, inclusive, eu trabalhei um tempinho, um negócio que chamava Grupo de Instrumentação na usina de açúcar, álcool e alimentos. Uma das coisas que me deixou impressionado, eu não sei se continua valendo, a informação que eu tive é que o Brasil é o que faz melhor no mundo a produção de açúcar no campo. Na verdade, o nosso diferencial é agrícola. Quer dizer, a gente tem um pouco... Eu estou falando isso até porque eu não vi isso você colocar na sua apresentação. Mas eu acredito que essa é o grande diferencial do Brasil. Quando eu comentei sobre isso com um colega nosso do ITA que trabalhava na área, lá no CT, no Centro de Tecnologia da Copersucar, eu estou todo feliz como engenheiro, falando da parte industrial. Ele falou, não, o Brasil tem 20 anos à frente de qualquer país na área agrícola. Esse é o nosso grande diferencial. Continuamos com essa informação válida? Assim, não tem ninguém perto da gente em produtividade agrícola quando a gente fala de cana, nem de soja, nem de milho, tá? E o nosso negócio é um negócio agrícola. Assim, eu meço muito mais tonelada de cana por hectare do que yield de fabril. Se eu melhorar 1% do meu yield de fabril, eu não ganho tanto dinheiro. Agora, o meu yield agrícola varia 7%, 8%, dependendo se chove ou não chove. E hoje a gente já está com a estrutura muito bem mapeada. Tem 61 variedades de cana em 18 mil talhões. Isso a gente gasta muito tempo e dinheiro na agronomia, né?
Infelizmente, para nós que estudamos bastante engenharia, estudamos materiais, é legal, bacana, mas não é ali que está o dinheiro. Assim, o dinheiro está no campo. Assim, plantou em terra errada, casou 7 anos mal. Né? Legal. Então, o que eu tinha entendido é que o Brasil consegue uma variedade de cana para cada solo, para cada... É isso. A nossa produtividade agrícola é 40% maior do que a média. Então, a gente não vai ter concorrente no etanol. Não, do etanol de cana, mas o etanol de milho vem com custos bastante competitivos. E com uma estrutura que você não precisa mais do agrícola, porque o agrícola do milho já se provou em sendo muito produtivo. Então, o desafio que a cana tem agora é de se reinventar. Como é que a gente está se reinventando? Não é brigando com eles, se aliando a eles. Então, as usinas híbridas de etanol de milho com cana, onde nossa biomassa, que é barata, junto com o feedstock deles, permite que a gente tenha o etanol residual lá na frente, de cana e milho, muito melhor e muito mais barato. Tá? E aí, acho que a gente ganha dos Estados Unidos, ganha de todo mundo, porque efetivamente a gente consegue yields muito melhores de qualidade também do etanol. A gente não fala muito sobre isso, mas o nosso etanol tem muito menos carbono e tem muito menos contaminação, né? Porque você tem o etanol, são 2 carbonos, mas você tem contaminação de butanol, propanol, que isso, para consumo humano, não pode. E hoje, quando você pega o etanol de cana que a gente faz, a gente tem grade A e grade B, que a gente acaba queimando em carro, mas poderiam ser para consumo humano, certificado para consumo humano, de maneira muito simples. Então, essa é uma das outras coisas que esse mercado vai caminhar, que é para você ter mais SKUs de etanol de produção e aí cobrar prêmio por isso. Ok, muito bem. Eu estou aqui com uma publicação do Estadão, de abril desse ano, a economia sob o desafio, como quebrar a sina do voo de galinha. Né? Que o Brasil tem essa característica aí. Na questão energética, na transição da energética, tem um artigo da Luciana Binilvisk, que fala sobre o Brasil tem oportunidade de atrair indústrias que precisam reduzir nível de emissões de gases. E aí teria uma grande chance de trazer indústrias para usar nossa matriz energética limpa e reduzir o teor de emissão de carbono das indústrias da Europa, dos Estados Unidos. O que tem de realidade e viabilidade dessa proposta? E, Paulo, assim, vocês viram que eu não entrei de propósito em discussões de políticas nem de Estado, mas não tem nenhum problema tecnológico nem econômico de fundo. A nossa organização do Estado hoje, do jeito que a gente faz, sim, eu fiz um estudo, assim, eu sou controlado por um fundo de Abu Dhabi. Eu levei isso para todas as instâncias do governo. Eu falo, olha, o etanol está aqui, eu pego uma planta de SAF aqui, e é mais barato o etanol, o SAF, se eu fizer uma planta lá nos Emirados Árabes, levar o etanol daqui para lá e produzir lá. Porque a estrutura de imposto, a estrutura que a gente coloca para a industrialização, ela é impossível de você querer gerar indústrias novas no Brasil. Impossível. Assim, não tem essa conta. Ou você olha para o mercado brasileiro protegido, porque tem imposto de exportação alto, ou essa conta não fecha. Então, a nossa advocacy aqui gente, a indústria que não existe, não existe. Então, tira o imposto da indústria que não existe, bota esse imposto para daqui a 15 anos, que viabiliza qualquer investimento, e depois a gente discute. Porque o ponto não é tecnológico, Paulo. A gente tem como atrair indústrias... Por que a gente não tem mais smelter? Vamos falar de coisa mais básica, né?
bauxita, porque a gente manda a bauxita para a China, em vez de a gente fazer smelter usando Tucuruí lá no norte do Brasil, quando tem a Albazalo Norte, que tem energia renovável, que é hidráulica barata, e a gente faz isso desde 1950, 60. Não tem a ver com tecnologia. Isso tem a ver com estrutura de Estado e como que a gente se organiza. Eu vou parar por aqui para não correr risco de falar coisas que eu não devo. Ok. Próxima Só que é de pergunta Estado, do não tem a ver Armando. com governo, não tem a ver com... só de Estado, assim, vai governo, sobe Sim. governo, vai governo. A gente tem uma estrutura de Estado complexa sobre esse assunto. Sim, claro. Mas o Brasil andou dando soluções muito boas, por exemplo, no alumínio reciclado, né? O aproveitamento das latinhas. Mas, Paulo, é para a indústria interna. Isso não é utility scale. Você não consegue disrupt o mercado de alumínio. Agora, eu tenho a bauxita mais barata do mundo, de maior grade. Eu tenho energia limpa e barata. Se você olhar, por que eu não faço isso? Tem uma conta que chama imposto. Sei. Ok. É verdade. Que ela viabiliza qualquer coisa desse tipo. E não é, de novo, é uma questão de Estado grande. Isso é uma questão social do Brasil. A gente quer ter Estado grande, quer Estado pesado. Se a gente não passar por uma discussão de Estado, não tem a ver com viés político. O que a gente quer, a gente vai deixar mais esse bonde passar. A vantagem da agricultura e da Embraer o governo não se meteu em proteção, o governo não se meteu em mercado, não, e aí, olha, o brasileiro é bom, tem gente boa, faz direitinho e ganha protagonismo nesses mercados. Então, a prova está aí, tanto da agricultura quanto na aviação. No Brasil também tem uma Embrapa, que desenvolveu muitas tecnologias do campo, que agora elas podem ser melhoradas, mas foi a partir do IAC que se desenvolveram as melhores variedades de cana do Brasil. Só que não se meteu na economia. Depois, que nem a história, o CTA desenvolveu no IPD, o IFI botou na indústria e depois deixa competir. Sim, vai claro. com dor, sem dor, garante volume. A gente sabe fazer, é só querer. Falta mais integrar as coisas, né? Eu acho. Essa é uma questão interessante que nós, em junho, vamos estar trazendo os itianos políticos para discutir essas questões. Boa. Então, vou passar para a última pergunta do Armando, porque a gente já está chegando ao fim da nossa conversa. Vamos lá, Armando. Armando, acho que desistiu. Sumiu. Na pergunta do Reis, me lembrou uma coisa que, na época que eu fui secretário de Energia, e eu tive contato com o álcool naquela época, a diferença de produtividade entre o álcool produzido em São Paulo e no Nordeste era como dos Estados Unidos para a África. E ainda continua assim? Continua assim, Armando, infelizmente. Putz, grila. Mas aí você pega, vamos falar de governança, né? Você pega a governança das estruturas das empresas que estão no Nordeste e as que estão em São Paulo, é completamente diferente. Porque tinha um problema tinha aquela centro de pesquisa da Copersucar que desenvolvia tecnologia. É o CTC, eu sou do conselho lá. Não é questão de tecnologia, não tem a ver com tecnologia, não tem a ver com solo, não tem a ver com nada disso. Isso tem a ver com governança estrutural de empresas. Então, a resposta é aquele problema do alumínio que você falou, né? Eu fui da Eletronorte e sei muito bem, quer dizer, você deu subsídio para o pessoal implantar a fábrica de alumínio, dizendo que o Brasil ia ser o maior produtor de alumínio. Nós temos bauxita para burro e hoje ainda importamos a beça e quem tinha fábrica aí, o Antônio Hermílio, fechou a fábrica. Teve uma época que ele vendia energia que ele autoproduzia para a sua fábrica de alumínio e fechou a fábrica de alumínio porque ganhava mais dinheiro vendendo a energia elétrica do que produzindo alumínio. É isso. Mas aí é aquela responsabilidade industrial que eu estava falando. Nós, como líderes de empresas industriais, temos uma responsabilidade de cuidar do mercado que a gente desenvolveu.
Então, eu acho que é simples e complexo. Obrigado. Muito bem. Então, vou terminando aqui na nossa sexta-feira, no nosso happy hour, brindar o Bruno pela excelente palestra para a gente. Paulo, que uva é essa desse teu vinho? Muito obrigado. O que tem o vinho, Armando? Que uva é essa que você usa? Pinot Noir? Sei lá, viu? Isso daqui... Quem escolhe os vinhos aqui em casa é minha mulher, eu não entendo nada de vinho. Muito bom, gente. Muito obrigado. Tchau, Sempre um prazer pessoal. falar com haitianos. Tchau, tchau. E obrigado.